Olá, boa tarde. Estados do Nordeste devem ganhar um fundo de combate à seca. Projeto nesse sentido foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. A matéria precisa passar ainda pela Câmara dos Deputados. Os senadores aprovaram também projeto que destina recursos do petróleo para as áreas de saúde e educação. O projeto altera a lei do Fundo Social, que recebe recursos do pré-sal. Atualmente, a lei prevê a transferência de parcela do valor do bônus de assinatura desse Fundo Social para as áreas de saúde e educação, mas não estabelece o tamanho dessa parcela. De acordo com a proposta, os dois setores devem receber a transferência integral dos bônus de assinatura, que são os valores que a empresa vencedora de uma licitação paga à União antes de começar a explorar uma jazida. A regra vale para contratos de exploração do pré-sal assinados no regime de partilha. O projeto estabelece ainda que os recursos destinados à educação sejam direcionados ao ensino básico. Os senadores aprovaram também a criação de um fundo de combate à seca. Ele será criado pelo governo, terá o valor de R$1 bilhão e vai atender situações de emergência e de calamidade pública em função da falta de chuvas nos estados do Nordeste. Os recursos virão do Tesouro Nacional, mas o fundo contará também com doações e auxílios de entidades como organismos internacionais. Em 70, nós tivemos a oportunidade de acompanhar uma trágica seca do Nordeste. Inclusive, naquela época, os planos diretores da Sudene dispunham de uma reserva de contingência exatamente para enfrentar problemas não só de seca, que se repetia ciclicamente, como também de enchentes. O que o nobre senador Agripino Maia faz nesse instante é resgatar, em parte, aquele dispositivo que assegurava, num momento preciso, uma ação efetiva e em tempo recorde. Os senadores lembraram que o problema da seca pode ser enfrentado de outras formas. Todo o sertão vai virar um deserto só, e o sertão do Nordeste, no lugar que virou deserto, foi pela ação do homem desmatando a caatinga, a sua vegetação nativa, sobretudo as nascentes, os afluentes e as matas ciliares. Eu acho que essas instituições, Sudan, Sudene, Denox, Codevasf, precisaria de uma roupagem nova, de uma atenção nova, de uma reformulação, que não só indicações políticas, para continuar com as coisas como estão. A CPI mista que investiga a empresa JBS ouviu nesta manhã o ex-presidente do banco, Luciano Coutinho, e o representante dos pequenos acionistas da empresa. O advogado Márcio Lobo representa os acionistas minoritários da JBS, que detém cerca de 30% do capital da empresa. Segundo ele, esses investidores foram prejudicados com a queda do preço dos papéis da companhia após a delação dos irmãos Batista. O advogado criticou a omissão da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, no caso da JBS. A xerife do mercado acionário não cumpre com seu dever legal de atuar de forma preventiva, de fiscalizar e de punir aqueles que cometem delitos. A grande verdade é que os pouquíssimos procedimentos administrativos instaurados pela CVM levam uma eternidade para serem julgados, e os poucos que resultam em punição, estas são irrisórias diante dos prejuízos causados aos investidores e à economia nacional. O doutor Márcio Lobo disse, com todas as palavras, CVM não cumpre o seu dever constitucional. Eu sabia disso. Para Márcio Lobo, o Ministério Público Federal também falhou na distribuição dos recursos obtidos com a multa aos irmãos Batista. E os pequenos investidores, aqueles que aplicaram parte de sua poupança acreditando na empresa, qual é a diferença deles para os fundos de pensão BNDES e Caixa? Por que esses minoritários privilegiados irão receber quase R$8 bilhões e os pequenos investidores nada receberão?
Senadores e deputados também ouviram o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, que comandou o banco entre 2007 e 2016, período em que o BNDES concedeu empréstimos aos irmãos Batista, que fizeram com que a JBS se tornasse a maior empresa processadora de proteína do mundo. Luciano Coutinho afirmou que o investimento no grupo foi feito sem uso de dinheiro público. Segundo ele, os negócios foram feitos pelo BNDES Par, que é uma subsidiária do banco criada especificamente para atuar no mercado de capitais. A BNDES Par nunca dependeu de 1 centavo de recursos do Tesouro Nacional. Ela tem recursos próprios. E ela sempre operou estritamente em termos de mercado, em condições de mercado, a taxas de mercado. É absolutamente falsa a noção, que é repetida muitas vezes, inadvertidamente, de que a BNDES Par investiu recursos subsidiados. Não é verdadeira essa afirmação. O ex-presidente do BNDES garantiu que os investimentos na JBS tiveram resultados positivos. O BNDES já recebeu 1 bi em comissões, prêmios, 4 bi de venda de ações, né, com lucro, e o valor da participação em dezembro do ano passado era de 3.500 bi. Portanto, nós temos no acumulado um resultado positivo dos investimentos feitos pela BNDES Par na empresa. 2 medidas provisórias que estão em tramitação no Congresso tratam do aproveitamento dos recursos minerais e a compensação financeira pela exploração deles. As comissões mistas que examinam a matéria realizaram hoje uma audiência conjunta com ministros e governadores de estado. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, mostrou-se otimista quanto a modernizar o Código de Mineração, a criação da Agência Nacional para o setor e quanto a reduzir a burocracia. No Brasil, leva entre a entrada de um pedido de pesquisa e entrar em operação comercial, esta mesma área leva em média 10 anos, na Austrália leva 4, então a gente precisa, em média sempre, evidentemente, a gente precisa diminuir esse tempo para que a gente possa promover os investimentos aqui no país. O governo atacou a questão do novo marco regulatório e da modernização institucional do setor de produção mineral. Então, eu só queria deixar esse registro, porque não são só as grandes questões macroeconômicas que importam para a retomada do desenvolvimento. Essas intervenções setoriais microeconômicas são muito importantes. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, expressou as expectativas de que o Brasil desenvolva o setor de mineração, garantindo o respeito às comunidades e à natureza. Nós tivemos uma tragédia criminosa há pouco tempo. A sociedade brasileira está atenta a essas questões e tenho certeza de que, nesse Congresso, nós iremos dar a resposta de segurança à sociedade brasileira. Os governadores de Minas Gerais e do Pará reivindicam a devida compensação pela exploração mineral em seus territórios. Fernando Pimentel defendeu a alíquota de 4% incidente sobre a base bruta. Simão Jatene argumentou que o Pará foi do 8º PIB per capita do Brasil em 1940 para o 23º em 2010. Isso porque, segundo ele, o Estado não vem sendo recompensado como deveria. Nessas 4 décadas, trocou-se um ativo fantástico da região por muito pouca coisa. Porque se milhões de toneladas de minério saíram, se milhões de metros cúbicos de madeira saíram, se águas passaram por turbinas, se na verdade barragens foram feitas e nós saímos de 8º PIB para 23º, algo não vai bem. Você tem um tratamento no royalties de petróleo completamente diferente do royalties da mineração.
Porque é isso, todos os dois são commodities, todos os dois têm que ter competitividade a nível nacional. O Brasil é um grande exportador de petróleo. Eu veria com muito bons olhos a fixação de uma alíquota única, 4%, acho que é um número muito razoável, e não esse negócio de bandas. Sobre o faturamento bruto, uma alíquota só, ponto final. O senador Aécio Neves e o PSDB pedem ao Supremo Tribunal Federal que suspenda a decisão da primeira turma que determinou o afastamento dele do Senado e a proibição de sair de casa à noite. O presidente do Senado afirmou que está mantida a sessão de hoje à tarde, em que os senadores vão avaliar a decisão da primeira turma do STF. O senador Aécio Neves argumenta no pedido que a decisão da primeira turma deve ser suspensa até a sessão do plenário do Supremo marcada para o próximo dia 11. Nesse dia, os ministros vão decidir se o Senado e a Câmara têm a palavra final nas medidas cautelares aplicadas a deputados e senadores investigados, tais como o afastamento e o recolhimento noturno. O partido de Aécio, o PSDB, também entrou com recurso. Os tucanos, no mandado de segurança, pedem que o plenário declare ilegal a decisão da primeira turma. Em sessão marcada para esta terça-feira, o Senado pode anular a decisão da primeira turma. Alguns parlamentares querem decidir amanhã, enquanto outros defendem o adiamento. A minha opinião é de que deve decidir agora, independentemente do que o Supremo vai decidir lá. E se alguém de novo pedir vista lá, ficaremos sempre dependentes das vontades e das agendas do Supremo? O que nós temos é uma decisão de uma turma do Supremo. Então, para a bem da verdade, o Supremo, na sua totalidade, não julgou esse caso. Eu acho que é prematuro a gente fazer uma votação aqui sobre o tema, tendo em vista que ainda está em julgamento no Supremo. O melhor caminho é o do diálogo, não é medindo forças, quem tem mais força, se é o Supremo ou se é o Senado Federal. Portanto, eu sou contra qualquer votação assodada de qualquer proposta para desfazer uma decisão tomada pelo Supremo. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se reuniram com a presidente do STF, Carmen Lúcia. Eunício disse que a sessão de amanhã está mantida. Eu não tenho como adiar uma votação que foi feita através de um regime de urgência assinado por quase a totalidade dos líderes e aprovado em voto nominal. Foi em votação nominal e não em votação simbólica. Agora, vamos aguardar até amanhã, Vamos aguardar até amanhã em relação a essas medidas que foram colocadas à disposição do Supremo, para que o Supremo possa se manifestar sim ou não. Foi publicada hoje a lei que trata do parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional referentes a contribuições previdenciárias de estados e municípios com a União. A adesão ao parcelamento obriga o ente federado a pagar em dia as parcelas, sob risco de, se não o fizer, deixar de receber o repasse do Fundo de Participação feito pelo governo federal. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.